18h04, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou ao presidente da primeira turma da Corte, Cristiano Zanin, que agende o julgamento da denúncia apresentada hoje pela Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado. A denúncia envolve um grupo de 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e será analisada pelos ministros da primeira turma do STF. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, entendeu que os argumentos das defesas não são suficientes para derrubar a denúncia e que as investigações reúnem elementos suficientes para tornar réus os denunciados. Também hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou um novo pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para declarar ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso que investiga a denúncia de tentativa de golpe de Estado no país, impedido de atuar na ação. Os advogados do ex-presidente alegam que há interesse pessoal do ministro na causa, por se reconhecer como vítima dos fatos em apuração. A tensão cresceu na Argentina, país vizinho aqui ao Brasil, após confrontos violentos na Marcha dos Aposentados. Mais de 100 pessoas foram detidas. Um repórter fotográfico está internado em estado grave. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas também. Ministros do governo argentino afirmaram que houve tentativa de golpe de Estado e culparam grupos de esquerda pela escalada da violência, quando membros de torcidas organizadas de futebol se juntaram a aposentados em uma marcha no Congresso pelo aumento das pensões. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje, temas também relevantes e importantes no dia. Júlia Cabreiro. Operação Espoliador prende mais de 500 criminosos que estavam foragidos no estado do Rio. Matheus Mesquita. Somente nos primeiros meses deste ano, mais de 20 ônibus já foram sequestrados por criminosos no Rio. Carlos Júnior. Receita Federal libera programa para preenchimento de declaração do Imposto de Renda 2025. Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, vamos saber hoje o que aconteceu no primeiro dia do julgamento de 2 dos acusados pela morte do congolês Moise Kabagambi, 24 anos, vítima de uma sequência de agressões após ter cobrado 2 dias de pagamento atrasado em um quiosque da Barra da Tijuca em janeiro de 2022. Você vem acompanhando esse caso há algum tempo. Sim. Quem é o seu convidado hoje para nos dar informações deste julgamento? Para falar o que aconteceu, nós vamos conversar com o advogado da família da vítima, Rodrigo Mondego, que acompanha a sessão. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney. A Polícia Civil continua investigando as responsabilidades da morte de uma menina de 7 anos que foi atingida por uma pilastra enquanto brincava numa rede em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes. Laudos apontam que a reforma da área onde a estrutura caiu não tinha responsável técnico e o condomínio será multado. Essa tragédia acendeu aí o sinal de alerta contra a falta de manutenção, obras irregulares e também o exercício ilegal de profissões fundamentais na construção civil. Sidney. A propósito, e quem nós temos hoje para falar sobre esse assunto, hein, Maurício? Sobre esse tema, Sidney, a gente conversa com o Sidney Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Vamos aproveitar, dada a importância do tema, tem muitas obras por aí também que a gente testemunha, né? A gente passa assim, olha, nem sabe se aquilo realmente é uma obra qualificada, cadastrada, feita por gente que sabe fazer. Então, para fazer obra com segurança, gente, é sempre o mais indicado a contratação de um profissional, seja um arquiteto, um engenheiro registrado. Contar apenas com um pedreiro pode colocar o imóvel e pessoas em risco. Família Tupi, nós queremos saber, você tem o desejo, tem a vontade de fazer alguma obra na sua casa? 980-18-8880 é nosso número. Participe aqui, compartilhe com a gente. 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Ontem, enquanto estávamos no ar, choveu uma barbaridade. A gente fez uma boa cobertura aqui para o ouvinte da Tupi. Vamos saber da Renata Victor, previsão do tempo. Boa noite, Renata. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de pancadas de chuvas acompanhadas de raios e vento. Amanhã, sexta-feira, o dia será de sol com alguma nebulosidade, porém podem ocorrer
Chuva de fraca a moderada ali no finalzinho da tarde e no início da noite. Temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 33 graus na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, para organizar a cabeça do nosso ouvinte da família Tupi, a partir de hoje nós vamos ter várias entrevistas durante o programa, mas sempre uma que a gente destaca, não é exatamente que seja a principal, mas uma das melhores entrevistas às 19 horas. Então sempre no iniciozinho da nossa última meia hora teremos uma entrevista para você não perder. Então a gente começa sempre com trânsito, a gente dá informação de serviço, a gente faz uma cobertura completa das notícias do momento, a reportagem diz alguma coisa que possa estar acontecendo naquela hora, é sempre de jornalismo na veia. E depois então já no iniciozinho, né, já da meia hora final, porque a gente começa agora, vai a hora completa e depois às 19 horas a entrevista do dia. Sempre vai ser assim. É uma maneira da gente criar uma sintonia com você e é uma maneira de você participar também, né? No decorrer a gente vai dizendo quem vai ser o entrevistado e você pode até fazer pergunta, nos ajude aqui. 18h10, já voltamos. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Doutor, será que eu tô ficando maluco? Tem hora que eu desejo limpar cada parafusinho do meu carro com cotonete. Semana passada eu lavei com shampoo de bebê. Ontem mesmo eu sonhei que estava calibrando os pneus com o ar puro da montanha e colocando água mineral francesa no radiador. Tem cura. Se você ama o seu carro, você é Álamo. Álamo, a gente faz melhor porque ama o que faz. alamoproteçãoveicular.com.br. Telefone 4000-1939. 4000-1939. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Arroz branco Tchê, tipo 5 quilos, R$18,89. Caixa de hambúrguer Jundiaí, com 36 unidades, R$29,90. Farinha de mandioca chinesinha, 1 quilo, R$4,97. Queijo prato, peça ou pedaço, quilo, R$35,50. Mega Box, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Na Tijuca, zona norte da cidade, a rua Conde de Bonfim, próximo ali à rua Alzira Brandão, você conhece? Será parcialmente interditada neste final de semana, dias 15 e 16 de março, para obras em uma tubulação na rede de abastecimento de água. O serviço será executado entre 7 da manhã e 6 da tarde. Você sabia que março é o mês de combate à obesidade? A obesidade vai além da estética, é uma questão de saúde, pode aumentar o risco de diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A endocrinologia é a especialidade médica fundamental nesse processo, ajudando a equilibrar hormônios, acelerar o metabolismo e definir a melhor estratégia para cada pessoa. Venha para a consulta carioca, ligue 20420303, WhatsApp 969162030. Monitore sua casa ou seu negócio com a Verisure, o mais completo sistema de segurança da América Latina. Único com central de monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos de invasão, dando a você o gerenciamento do seu patrimônio na palma da sua mão. Por um aplicativo exclusivo com acionamento à distância e muito mais. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale agora mesmo.
Vitor Hugo e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da Casas Bahia, na Praça Getúlio Vargas 15, com Rua João Fernandes Neto, 1145, entre 10 e 11 horas. Casas Bahia, dedicação total a você. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Luísa Rodrigues, a sua primeira participação já na abertura deste bloco. Luísa, boa noite. Muito boa noite, Sidney Rezende. Boa noite também a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. Dando destaque nesse momento, Sidney, a dificuldade para quem está saindo da Zona Sul em direção ao centro do Rio. Túnel Rebouças nesse momento com muitas dificuldades, principalmente na primeira galeria. E pelo Túnel Santa Bárbara não é uma alternativa. Tem lentidão a partir de Laranjeiras no acesso ao túnel até a chegada ao elevado 31 de março. Quem está saindo da Zona Sul, ali na região de Botafogo, em direção ao centro, dê preferência pelo aterro do Flamengo. Também com muitas dificuldades, o centro do Rio nesse momento, tinha ali uma rua interditada, a Avenida Salvador de Sá, por conta de risco de queda de árvore. Nesse momento, a via está parcialmente interditada, uma parte dela está fechada e outra está tendo passagens de carros, mas muito complicado é o trânsito nesse momento, impactando Frei Caneca, Mendiçá. Quem segue em direção à Zona Norte, ainda siga pela Presidente Vargas. Estou observando o trânsito intenso pela via, mas há melhores condições, o motorista ganha tempo. A Monre Amortecedores e a Monre Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Somos Drive, somos ousados. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Matheus Mesquita, boa noite. Boa noite, Sidney. Um levantamento do Rio Ônibus mostrou que somente nos primeiros meses deste ano, 21 coletivos foram sequestrados por criminosos no Rio. A prática tem se tornado frequente na cidade. Na maioria das vezes, os coletivos são usados como barricadas para interditar ruas e dificultar ações policiais. O caso mais recente ocorreu na manhã desta quinta-feira, durante uma operação da PM no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. No local, 6 ônibus municipais foram sequestrados e usados para fechar a Avenida Crisóstomo Pimentel, na Pavuna. A região também foi palco de protestos após a morte do ambulante Marcelo Santos Martins, de 51 anos. Segundo a família, ele ficou no meio do fogo cruzado entre criminosos e policiais no momento em que saía de casa para trabalhar. Em nota, o Rio Ônibus reiterou o apelo às autoridades de segurança, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca. Eu volto com você, Sidney. Obrigado, Matheus. Esse é um recorte importante, né, Chico? Mas mexe com a economia como um todo, mexe com a estrutura familiar. Pegue o caso desse senhor ambulante, na medida que ele morreu, quem vai sustentar essa família? Quem vai trazer para hoje já, né, algum tipo de alimento para janta? Como é que vai ser isso? E assim em outros setores. Existem indústrias que deixaram o Rio de Janeiro, outras que tiveram que diminuir o seu contingente de trabalhadores, outras que não querem nem se apresentar como empresa e parece até que trabalham assim de maneira confinada, escondida, justamente para evitar que bandidos passem por lá e digam, que tem dinheiro, né? Então isso tudo destrói a economia e a perspectiva de crescimento e desenvolvimento, né, Chico? A Baixada sempre foi um grande parque industrial, então eu fico imaginando o empresário que tinha um dinheiro para investir numa ampliação da sua planta ou fazer algum tipo de ampliação de negócios, vai desistir, né? E eu acho, assim, sinceramente, não seria muito mais prático e menos belicoso você fazer uma operação de inteligência e prender o peixão no momento em que ele estivesse ali exposto em algum lugar, em vez de invadir com um exército, sei lá,
causar todo esse transtorno? Ô Chico, tem esse aspecto de ordem policial, acho que o Maurício pode ajudar também, que é um intelectual também nessa matéria. Ô Chico, precisa-se também de um planejamento, de uma estratégia, de um plano de desenvolvimento concatenado, pensado, coparticipando a sociedade, as suas agências, né, de fomento, as suas associações empresariais, conversar um pouco mais como vamos operar e quais etapas nós estamos para soerguer, para melhorar a economia, porque se você também não melhora, não gera emprego, não traz riqueza, não tem como fazer renda, você não tem prosperidade, e aí você tem o quê? Certamente o cidadão que fala assim, então o negócio é roubar, para ganhar dinheiro, porque não tem emprego, não tem nada, então começa a se fomentar um outro tipo de modelo. Você se recorda de algum planejamento assim bem articulado nos últimos 30 anos, você como repórter, tendo fazer uma cobertura, conversar, embora você não fosse repórter de economia, mas sempre de cidade? Aqui no Rio de Janeiro não me lembro, inclusive os municípios não se articulam, não dialogam entre si, não fazem ações conjuntas. Ô Maurício, você se recorda como repórter que existia nas várias associações almoços, encontros, debates, seminários, isso tudo desapareceu praticamente, né? Não se vê mais, né? E o mais grave, né? Você falava você e o Chico falavam de investimentos, né? Que a Baixada é um polo industrial, enfim, que sempre foi tradicionalmente local de atração de investimentos. Sim. Não, com o quadro que a gente vive atualmente na Baixada Fluminense, na Zona Norte, no subúrbio do Rio de Janeiro, a gente não vê apenas o afastamento, né, de investimentos, mas o que já vai embora. Não deixa de ser, a região deixa de ser atrativa e ela passa a ser algo que, vou desprezar a Baixada, vou para outro estado que lá eu estou mais seguro. Que a gente vê de roubo de carga nas principais vias que atravessam essas regiões, a Avenida Brasil. Eu me recordo na minha época da faculdade, Sidney, eu estive numa localidade, quem é mais antigo há de se lembrar, ali na saída da Ilha do Governador existia uma grande loja de autopeças chamada Borgalto. Era um grande galpão que ao longo dos anos se transformou numa favela. A Borgalto se transformou numa favela. Eu fui lá dentro, eu entrei com o meu gravador, era estudante de jornalismo e fui lá me aventurar a conversar com as pessoas. Na época ainda era um pouco mais seguro e se transformou, enfim, aquele galpão se transformou num emaranhado de casas com corredores, ou seja, a Avenida Brasil, ela afastou investimentos, assim como outras partes da cidade. Muito bem, olha, e o nosso comentário aqui, lógico que a gente reconhece o esforço do Sistema Fecomércio, da Firjan e outras entidades, só que estamos falando de há algum tempo, e não é muito distante, você tinha praticamente todas as associações com algo muito parecido. O Rio precisa retomar essa capilaridade, porque aquele negócio, ninguém larga a mão de ninguém, mas quando larga, meu amigo, fica difícil reunir de novo. 18h21. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Boletim Light. A Light distribui energia para 31 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital. Essa é uma das áreas de concessão mais complexas do Brasil, pelo alto número de ligações clandestinas que sobrecarregam a rede e prejudicam o fornecimento de energia. Se liguem, gato é crime. Quando uma fraude é comprovada, o titular da conta pode responder judicialmente. Para combater estas fraudes, a Light trabalha diariamente em parceria com a polícia e o poder público. Light, conte com a nossa energia. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Que a mamãe gosta e o papai economiza. Supermercados Unidos, confira as ofertas: limão, aipim ou repolho, R$2,99. Ovos 20 unidades, R$14,98. Inhame laranja ou melão, R$4,99. Supermercados Unidos.
Começou o feirão para toda obra Leroy Merlin com preços imbatíveis e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Celebre. Martelete SDS Plus 800 watts Makita por R$ 799,90. Oferta válida até 6 de abril. Corra pra loja, app ou site. Leroy Merlin. Em Campo Grande, a estrada do Monteiro segue parcialmente interditada no trecho entre a rua Seabra e a rua Jequitaí. A obra é para a recuperação da rede de drenagem. O serviço deve ser concluído até o dia 12 de abril. Super Rádio Tupi. E atenção agora aos ouvintes que chegou o momento saúde, o momento de você colocar a sua saúde em dia, o momento de você acabar com as suas dores. Você que tem dor pelo corpo, dor no joelho, dor na coluna. Andrei, eu já não sei mais o que eu faço. Já comprei remédio, já fiz tratamento, mandei manipular, vou no médico, o médico não tem um diagnóstico correto e a gente se automedica e mesmo assim não tem resultado. Ou até tem, né, durante horas, porque o remédio ele é assim, ele funciona, passa o efeito, volta a dor de novo e o problema sempre persiste. Não é isso que você quer? Ficar toda hora gastando dinheiro com farmácia, com remédio. Você vai ter algo agora que vai tratar definitivamente as suas dores. Articular, que grave esse nome, Articular, que é o único produto no Brasil capaz de acabar com as dores já na primeira semana de uso. Mas, Andrei, tão rápido assim? Por que eu tenho resultado com Articular que já rápido? Porque esse produto, ele tem todas as propriedades que o ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Já ouviu falar do ácido hialurônico ortopédico? Gente, são aquelas injeções, aquelas infiltrações que o ortopedista hoje aplica naqueles casos de desgaste, quando está batendo osso com osso, quando não tem mais cartilagem. Antigamente se fazia a cirurgia, a prótese, colocava lá a prótese e aí se o corpo aceitar, ok, se não tem a rejeição tem que tirar. Hoje você não vai precisar passar por isso e nem ficar tomando remédio aleatório, anti-inflamatório, analgésico. Você vai tomar o Articular que já tem tudo que você precisa e com uma semana você vai ver grandes resultados. Vai subir, descer escada, baixar, levantar, trabalhar sem sentir dor nenhuma, mas para isso exige uma atitude. Já vai ligando agora. Aproveita porque os 50 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora vão ganhar 70% de desconto. 70% para os 50 primeiros que ligarem a partir de agora. O telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita e além do desconto, para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras. São pomadas ortopédicas, pomadas nobres, e eu falo para você, são pomadas maravilhosas. Junto com as pomadas ainda vai um aparelho de massagem profissional e o Ora Pronobis. Recebe em casa pagamento só pro mês de abril, então ligue agora 0800 591 5520. 0800 591 5520. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h27. Repórter, Jornal da Tupi. Maurício Bastos, você fez muito bem em convidar o Sidney Menezes, já estávamos com saudade dele há algum tempo que não vinha aqui, ele se ausentou por 2 meses. O Sidney é um arquiteto, independentemente de ser o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sempre muito ligado aos assuntos da cidade, muito preocupado com tudo que acontece aqui e sempre tem um tema que não falta, correlacionado a essa realidade do Rio de Janeiro. E você mesmo foi um primeiro a comentar quando teve aquele episódio daquele balanço que caiu, infelizmente a viga caiu na cabeça da criança. Poderia até um pouquinho para cá já não ter acontecido aquela tragédia, embora ali se viu que é típica obra sem qualquer tipo de técnica, de autorização, de nada, né, Maurício? É isso, é o que todos imaginam, tudo leva a crer que seja isso, né? Inclusive a Polícia Civil está investigando as responsabilidades dessa morte dessa menina, nessa trágica morte dessa criança de 7 anos. Os conselhos de engenharia e arquitetura
Arquitetura também estiveram lá, Conselho de Urbanismo também, para investigar, enfim, e laudo já vem apontando que a reforma da área onde a estrutura caiu não tinha responsável técnico, e isso leva a crer que haverá uma punição, enfim, em várias esferas, em mais de uma esfera civil, esfera criminal. Essa menina tinha 7 anos, morreu enquanto brincava no balanço, foi atingida por essa pilastra num condomínio no Recreio dos Bandeirantes. Essa tragédia acende o sinal de alerta contra falta de manutenção, contra obras irregulares. Eu tenho uma dúvida, Maurício, sobre isso. E o Sidney Menezes daqui, acho que vale, que é a seguinte: num condomínio, por exemplo, o conselho pode chegar lá e entrar no condomínio? Porque se ele vê uma irregularidade numa praça, teoricamente, ele pode até tomar iniciativa, como o Ministério Público pode, mas num condomínio pode? Ele vai tirar essa dúvida pra gente. Sidney Menezes, obrigado pela sua participação aqui com a gente, por estar aqui com a gente no estúdio no Jornal da Tupi. O exercício ilegal das profissões aí fundamentais na construção civil também é um outro ponto que merece toda a atenção, né, Sidney? Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, um prazer sempre estar aqui no programa. Esse é um fato que a gente constata no cotidiano. Hoje foi esse acidente, amanhã certamente, infelizmente, teremos outras tragédias anunciadas, porque o que ocorre, na verdade, é a total falta de compreensão da necessidade de contratação de serviços, de obra, projetos, de arquitetura, de engenharia, serviços com responsáveis técnicos, com arquitetos, com engenheiros, porque a maneira que o conselho ou os conselhos profissionais têm de assegurar à sociedade total segurança na contratação desses serviços é fazer com que elas contratem engenheiros, arquitetos, arquitetas, urbanistas registrados no conselho, porque aí você tem não só o acompanhamento do próprio conselho no sentido da fiscalização, mas a segurança de, ao contratar um profissional devidamente registrado no conselho, a sociedade pode ter certeza que aquele serviço ou aquela obra será executada conforme os padrões. Mas neste caso aí, eles chamaram pessoas do próprio condomínio. Mas, por exemplo, vocês podem mandar uma equipe bater na porta e dizer: eu quero entrar no condomínio e fazer uma fiscalização? Os conselhos profissionais, pela própria legislação federal, têm o poder de polícia. Tem o poder de atuar e de autuar. Quando necessário. E quando se contrata uma pessoa, né, o famoso faz tudo, né, ali do local, não acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, nesse episódio específico, não teve contratação de profissionais especializados, técnicos, nem de engenharia, nem da arquitetura. Portanto, e não é à toa que o síndico deverá, não é que poderá, ele deverá responder a um processo de exercício ilegal da profissão. Porque ao não contratar um profissional, você assume o lugar desse profissional. É o síndico que assume? O síndico assume a responsabilidade pela norma técnica brasileira. Realmente o responsável tá nessa figura central, é responsável pelo condomínio. Agora, que tipo de punição, enfim, na esfera criminal, na esfera civil, ele pode responder de que forma? Ele responde na esfera criminal, pelo fato do exercício ilegal da profissão e ter acontecido o que aconteceu. Então, ele é enquadrado nessa circunstância. Agora, é importante salientar o seguinte: qualquer obra de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, é importante ter o acompanhamento de um responsável. A gente tem uma cultura, Sidney Rezende, de que todo brasileiro, não é um pouco médico e um pouco engenheiro, arquiteto, né? Então, as pessoas se automedicam e as pessoas fazem também uma autoconstrução, de certa forma, irresponsável. E acaba acontecendo esse tipo de tragédia. Diga, Chico Otávio. As prefeituras, elas têm um sistema regular de fiscalização da obra ilegal? A prefeitura tem um papel importante nisso, que é o acompanhamento, na verdade, o licenciamento de obras. Mas as obras de reforma, já há muito tempo na cidade do Rio de Janeiro, essas obras de reforma não têm a exigência nem a necessidade de licenciamento
obras internas, obras de reforma, obras de interior, elas não têm a obrigatoriedade de licença. A prefeitura não licencia obra que acontece em reformas de interior. Mas não quer dizer que, pelo fato da prefeitura não licenciar essas obras, as mesmas não tenham que ter acompanhamento técnico de profissionais. Muito bem, tem pergunta ainda do Maurício aqui, eu também tenho, todo mundo tem, diga Maurício. Porque me surgiu a seguinte dúvida, a gente faz associação, por exemplo, queda de fachada, né? Recentemente aqui no centro da cidade, na região da Lapa, teve um prédio histórico, um prédio antigo, cuja fachada veio ao chão no fim de semana na Lapa, por falta de manutenção, por falta de conservação por parte do proprietário, e havia muitas denúncias da vizinhança a respeito da conservação desse imóvel. O conselho, ele age dessa maneira, ele age quando é provocado, por exemplo, um vizinho que desconfia da forma como está sendo tocada a obra. Ele pode acionar o CAL, pode acionar outro conselho, o CREA, por exemplo. E liga para onde, se puder? Para fazer esse tipo de denúncia, o CREA vai lá com esse poder de polícia, entra e age e faz a vistoria? O CAL tem no seu site, inclusive, e também no Instagram, nas redes sociais, disponibilizado esse acesso de denúncia, né? Então, qualquer tipo de obra que você desconfie de uma obra, não precisa ter certeza se ela é irregular ou não. Está desconfiado de uma obra, aciona, denuncia. Inclusive no site, tanto do CAL como do CREA, você pode fazer a denúncia garantindo todo o anonimato. Então porque as pessoas às vezes têm essa preocupação, né? Eu não vou denunciar porque vai ter uma retaliação. Às vezes é o vizinho, né? É o vizinho, vai né? saber Chato que isso, eu disse. Não se preocupem com isso, podem fazer a denúncia com tranquilidade e o CAL vai ao local, a equipe de fiscalização, e vai constatar. A primeira verificação é o seguinte: aquela obra tem um responsável técnico? Esse responsável é arquiteto? Esse responsável é engenheiro ou não tem responsável técnico? Geralmente essas denúncias, 90% dessas denúncias, elas acabam gerando a conclusão de que não há responsável técnico. Então, portanto, qualquer obra irregular, obra esquisita, brita na porta de um prédio, areia no meio da calçada, caçamba de entulho, são indícios de que há obra. Então façam denúncias, isso é fundamental para que o CAL possa atuar. Ciro Menezes, fiquei bem assim, tocado você dizer da responsabilidade de um síndico. Vamos pensar juntos, ouvinte da família Tupi, pensa assim, é melhor ter um profissional que vai assegurar, né, com toda a tranquilidade técnica, conteúdo, conhecimento, se aquela determinada obra deve ou não prosseguir. Mas, na medida que se tem que tomar uma decisão de contratação, como seria determinada obra, o síndico tem que convocar uma assembleia para tal, ou ele tem autoridade para dizer, não, eu vou contratar a empresa A, B ou C e vai construir? Como é que é? Na parte comum do prédio, o síndico tem toda a autoridade para agir. Ele pode agir emergencialmente sem consultar a Assembleia, ele depois pode fazer um ad referendo sobre isso. Mas o importante é salientar que existe uma norma técnica brasileira que tem o efeito de lei, não é? E essa norma técnica, ela é 16.280, é uma norma técnica de 2014, portanto há mais de 10 anos já é vigente essa norma. E essa norma estabelece exatamente as obrigações do síndico no seu condomínio. Uma obra dentro de uma unidade privativa de um prédio ou uma obra na área comum do prédio é de responsabilidade do síndico. Quem está no YouTube, você está te vendo lá também, Sidney, agora, já na tela, é esse documento que tem na sua mesa aí, esse prospecto, é isso ou não? Não tem nada a ver? Tem, eu vou entregar para você. E isso o que é? Quando chegar na minha mão fica mais fácil. O que está aqui, ó? Guia para síndicos. Isso. Orientações sobre auto-vistoria e reformas nas unidades. A gente já tirou no que viu, veio o que não viu, né? Mas não era essa a pauta, né? Não era exatamente essa pauta. Eu trouxe isso para você. Sim. Para exatamente você tomar ciência de que, ao realizar a reforma em qualquer unidade do condomínio, o síndico tem a responsabilidade sobre a mesma. Portanto, recomenda-se, determina-se pela norma, que o síndico solicite ao condômino o que nós chamamos de um plano de obra, ou seja, o condômino de um prédio tem obrigatoriamente que informar ao síndico
qual a obra que ele está fazendo no seu apartamento, na sua unidade. Ele vai derrubar a parede? Ele vai trocar revestimento? Tem que dizer isso. E quem diz não é o proprietário, quem diz é um profissional contratado pelo proprietário. Porque se não fizer, o síndico é que é o responsável. O síndico é o responsável. Sidney, isso aí foi a coisa mais, assim, desculpa minha ignorância, viu, ouvinte da família Tupi? Eu não sabia esse grau de responsabilidade criminal do síndico. Maurício, sua pergunta. Muito se falou, Sidney, nessa época, enfim, nos dias seguintes a essa tragédia lá no Recreio dos Bandeirantes, da chamada autovistoria. Explica pra gente do que se trata a autovistoria. Todos são obrigados a fazer, todos os condomínios têm que passar por esse tipo de serviço. Como isso é feito? A autovistoria é uma lei 12.378 de 2010. Veja quanto tempo existe. E ela determina que seja obrigatório a todos os edifícios da cidade, tem algumas exceções ali, prédios históricos, prédios unifamiliares e tal, mas a grande maioria dos prédios e construções da cidade é obrigatório que faça autovistoria. O que é autovistoria? É uma análise, um levantamento, um laudo técnico de um edifício, de todos os seus componentes: estrutura, parte elétrica, parte de gás, telhado, elevadores, parte de interior, garagem, cisterna, caixa d'água. Todos os elementos que constituem o prédio devem passar obrigatoriamente de 5 em 5 anos por uma vistoria, para verificar o quê? O seu estado físico, o que está acontecendo, né, nesses prédios. É muito comum o PC é aquela parte que tem a parte elétrica dos prédios. É muito comum aquilo estar completamente já ultrapassado, fora das normas, correndo sério risco, inclusive de vida. Então, a lei de autovistoria, ela foi criada para isso. Acontece que na cidade do Rio de Janeiro, o município, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não tem fiscalizado como começou a fazê-la no início que a lei entrou em vigor. Então hoje a lei de autovistoria simplesmente ela não é cumprida na cidade do Rio de Janeiro. Estamos conversando aqui com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sabe-se que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é comandado pelo Sidney Menezes, que já foi presidente em outras gestões, depois outros colegas assumiram o posto. E está aqui: as autovistorias não são obrigatórias, são facultativas para edificações residenciais unifamiliares ou edificações bifamiliares. O nome já diz, isso é uma casa, um prédio que tem uma única família ou duas famílias residindo às vezes ali no mesmo andar, apartamentos Exatamente. Diferentes. O nome é autoexplicativo. E a diferença disso aqui para edificações de 3 ou mais pavimentos é justamente pelo número de andares, é isso? Exatamente, pelo número de unidades. Por isso que é obrigatório. Por isso é obrigatório. Quanto mais unidades, torna-se obrigatório. Sim. Uma ou duas, não. Não, exato, isso é o que a lei prevê. E edificações com até 2 pavimentos ou área total construída inferior a 1.000 metros quadrados. Exatamente. Aí também não é obrigatório. Exatamente, essas são as exceções que a lei cria, que são pouquíssimos prédios da cidade. A grande maioria se enquadra na obrigatoriedade do cumprimento da lei do laudo de autovistoria. Gente, é razoável que você fale assim: ele também está defendendo contratar engenheiro, arquiteto, porque ele é do Conselho de Arquitetura e tal. É verdade, tem o outro lado também, que se você não contrata, você fica à mercê de alguém que não domine o assunto. Tem isso também, mas a minha pergunta é: quando você contrata, ele faz toda a burocracia? Tem que entrar com documento da Secretaria Municipal, sei lá, de urbanismo. A empresa contratada ou o profissional faz isso tudo e dá um orçamento para tal? Isso, exatamente. Não há burocracia nenhuma. A única exigência que existe por conta da lei e por conta da prefeitura é que que seja comunicado primeiro que foi contratado o laudo. Ponto 1. Ponto 2. Assim que o laudo for concluído, ele é comunicado também à prefeitura que aquele prédio na rua tal, no número tal, possui um laudo de autovistoria predial cumprindo a determinação da lei. E o laudo fica lá à disposição no condomínio. Muito bem, vamos agradecer a participação do Sidney Menezes aqui. Obrigado, Sidney. Vamos recorrer, já que você voltou aí desse período que você estava fazendo outras atividades, para que a gente possa conversar mais vezes. A intenção não era essa pauta não, tá? A intenção era outra, mas eu acho que foi convergindo com um assunto importante, porque não tem alguém que não queira fazer uma obra, né? Daqui a pouco a gente vai ter a participação do público. Eu tenho a impressão que alguém vai falar: quero ampliar um pouquinho, melhorar o quarto da minha filha, do meu neto. Todo mundo tem. É preciso fazer com profissionalismo. Obrigado por ter vindo. Eu só queria concluir dizendo o seguinte: o barato
que sai caro é não contratar arquiteto. O barato que sai caro é você não fazer com gente que faça. Vai ter que refazer depois, né? Aí é um problemão. É isso aí, gente. Obrigado. 18h43. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Vem pra Economia! Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz, R$ 22,95. Feijão Nutrical do 4,59. Condensado Glória, 4,98. Alcatra, R$ 34,90. Filezinho de frango sadia, R$ 19,97. Calabresa sadia ou Seara, R$ 17,98. Brahma Pack com 18 unidades. Cada unidade sai R$ 2,99. Papel higiênico familiar, 16 rolos, R$ 14,98. Farinha de trigo, 3 coroas, R$ 2,99 no app. Massa parafuso Santa Malha, 1 kg, R$ 4,49 no app. Lasanha Sadia, R$ 13,99 no app. Economia é aqui! Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca Batista, na Rua Major de Almeida Costa, 24, em Campo Grande, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Atenção caxiense, a Realpax, empresa com mais de 70 anos de tradição, está com loja na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. A Realpax tem planos a partir de R$ 1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão. Clube de vantagens com mais de 300 empresas e sorteio de até R$30 mil. Compramos suas carências. Venha nos fazer uma visita na Avenida Presidente Vargas, 208, no centro de Caxias. Assine Realpax e ganhe um brinde especial. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Realpax, gente cuidando de gente. Venha para o Premium Supermercados, a festa do preço baixo. Café Pimpinela tradicional, leve 500 gramas, pague 475, R$ 29,99. Biscoito recheado Piraquê, R$ 2,98. Leite Ninho 1 litro integral, R$ 5,39. Refrigerante Coca-Cola 2 litros original, R$ 8,99. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas TP, R$ 2,99. Papel higiênico Folha Dupla Nobre 12 rolos, R$ 8,99. Detergente em pó Omo 1 kg e 600 gramas, R$ 19,99. É o Premium Supermercados, a festa do preço baixo. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Dia 28, estreia o maior musical do século. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. O espetáculo que conta a história da comunicação no Brasil. No palco do Teatro João Caetano, Stefan Ercecian, Cláudio Lins, Patrícia França, Silvia Massari e super elenco. Direção Tadeu Aguiar. Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. Estreia dia 28. Ingressos já à venda. Acesse simpla.com.br. As ruas Jubal Lima, na Maré, Operário Fortes, em Ramos, nas proximidades da Avenida Brasil, serão parcialmente interditadas para a instalação de tubulações. Atenção, motoristas, para sinalização na região. O serviço tem conclusão prevista até o dia 11 de junho. Super Rádio Tupi. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Super bom, mais variedade, mais ofertas, muito mais você. Açúcar cristal extra coagro 5 quilos 18,98. Queijo mussarela La Paulina fatiado 150 gramas 5,98. Sabão em pó surf fragrâncias 1 kg 600 12,98. Papel higiênico Olé folha dupla com 12 unidades 7,98. Alcatra com maminha peça barco quilo 32,98. Heineken Long Neck 330 ml 5,48. Beba com moderação. Ofertas válidas até 16 de março. Super bom, faz parte da sua vida. Leve
Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, com o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Opa, beleza? Aqui é o Paulinho Gogó e eu tô aqui pra avisar que o verão chegou chegando e junto com ele, a minha dieta também. Se liga só, café da manhã, churrasco com bebida e petisco. Almoço, bebida com petisco e churrasco. Lanche, petisco com churrasco e bebida. E na janta o que sobrou, que é pra não desperdiçar comida, né? E tudo isso eu só encontro no Megabox Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. É muito por muito pouco. Fato venéreo. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h49. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E com o app Shellbox você tem descontos no combustível, ganha pontos Sticks e recebe ainda mais benefícios fazendo parte do Shellbox Clube. Luísa Rodrigues está de volta. Tô de volta, Sidney, dando destaque nesse momento à região da Barra, principalmente para quem está saindo da região nesse momento em direção à linha amarela pela Ayrton Senna. Tô observando o trânsito com bastante lentidão a partir da Cidade das Artes até chegar da curva Chico Anísio, inclusive tá impactando as Américas para quem segue em direção ao Recreio. A alternativa para o ouvinte da Super Rádio Tupi, que está saindo ali da Zona Oeste em direção à Zona Norte, é seguir pelo Alto da Boa Vista, que tô observando ótimas as condições. Para quem está chegando na Barra, ali na altura da Joatinga, Joá, Jardim Oceânico pelas Américas, estou observando o trânsito de intenso a lento na passagem pelas Américas, mais à frente também pela Cidade das Artes, e para quem segue em direção ao Recreio, Salvador Allende também com dificuldades. Quem segue pela orla nesse momento faz o melhor caminho e ganha tempo em direção ao Recreio. Atenção, mês do consumidor é na Casas Bahia e agora o Presida liberou muitos descontos nos melhores produtos. Corre para a Casas Bahia mais próxima e aproveite descontos do mês do consumidor. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Sempre uma informação importante para os brasileiros, para o planeta, informações relevantes. É com ele mesmo, Luiz Carlos Azedo, boa noite. Oi, Azedo, tá nos ouvindo ou não? Vamos tentar contato com ele, né? E até um tema interessante, vou até provocá-lo aqui, porque a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, revelou nesta quinta-feira que o nível global do mar apresentou uma elevação aí. E esse é um dos assuntos que eu tenho certeza que o Azedo se interessa. Tudo bem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Marcelo, Maurício, Chico. Boa noite. Boa noite. Olha só, é um dado muito preocupante, porque a elevação do nível do mar, que já subiu 10 centímetros de 93 para cá, ela ocorria em função do derretimento das geleiras do Polo Norte e do Polo Sul. E isso, pesquisa mais recente, mostrou que a elevação ocorre também por causa do aquecimento da água, que teve uma influência maior em 2024 nessa elevação do que o derretimento. Eu acho que vale a pena tentar retomar. O Azedo, tá falhando um pouquinho aqui o nosso áudio. Vamos pedir para a nossa central técnica tentar fazer um ajuste e voltamos um pouquinho mais adiante. É aquela história, gente, é um tema muito importante. Tá vindo aí, né, Chico, um encontro mundial que discutirá o meio ambiente. Vai acontecer no estado do Pará, vai acontecer na região amazônica e região norte do nosso país, e não por acaso relevante. Não é porque o presidente Trump não está nesse momento, né, ao lado daqueles que entendem que
que se deve cuidar melhor do planeta, mas é sério, os dados objetivos não são bons, inclusive dados de pesquisas relevantes e importantes vindas dos Estados Unidos, né, Chico? As pessoas só sentem quando isso chega na porta da sua casa, né? Verdade. Como ocorreu lá com o Rio Grande do Sul. Eu tenho a impressão, Chico, que todo mundo já percebeu que há algo estranho no ar, né? Não tá normal um calor exagerado em vários lugares, não é normal você que se acostumou a ver, por exemplo, deserto do Saara como um deserto e de repente você ter como se fossem grupos de oásis ali e água, né, naquele local. Não é normal o desmatamento amazônico que vem ocorrendo nos últimos 10 anos na velocidade que aí está. Nada disso, pelo menos quem tem mais de 20 anos de idade, é algo que se pode dizer que é normal, que é natural. Tô falando de 20 anos de idade, já dá para perceber que o planeta está diferente. O grande temor dos ambientalistas é o mundo chegar a um ponto sem retorno. Esse é o problema. Daqui a pouquinho tento contato com o Luiz Carlos Azevedo, que é um pouco sobre isso que ele vai tratar também, viu? Ele vai retomar o comentário. 18h54. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos falar do Flamengo, que venceu ontem o Fluminense. O jogo foi bom, hein? O jogo foi na bola, foi um jogo sensacional, né? Eu que não sou nem Flamengo nem Fluminense, todo mundo sabe que eu torço pro Bangu, né? Assisti até o final, nem sequer bati pestana não dormi não, assisti sintonizado ali. Flamengo, Marcos Coelho, boa noite. Alô, Sidney, abraço pra você, pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. No Flamengo já começou a preparação pro jogo de volta com o Fluminense, que acontece domingo no Maracanã. Ontem, vitória rubro-negra por 2-1 e a vantagem do empate no jogo da volta para ser campeão estadual. O técnico Felipe Luiz nutre a esperança de ter até 4 voltas de jogadores que estavam indisponíveis. Danilo com desconforto muscular, além de Michael, Cebolinha e Bruno Henrique, que estão se recuperando das suas respectivas lesões. Ainda assim, por mais que se recuperem até sábado, só vai para o jogo quem realmente estiver muito bem. O discurso interno na comissão técnica é de evitar sacrifícios, tendo em vista que a temporada promete ser longa e disputada. Flamengo treina amanhã, também no sábado, e aí últimos detalhes para o jogo de domingo, às 4h da tarde no Maracanã. Jogador que recentemente, teve uma miocardite, ficou afastado mais de um mês, voltou aos treinamentos, depois de exames realizados na última semana, vinha trabalhando normalmente e havia até uma previsão de que o jogador pudesse já estar à disposição na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Isto não vai acontecer, porque o Fluminense acaba de divulgar uma nota afirmando que, após procedimentos médicos, foi detectado que o jogador necessita passar por um procedimento que vai acontecer nesta sexta-feira, na parte da manhã. E com isso, ele vai ficar afastado dos treinamentos e a sua previsão de volta só vai acontecer lá para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que começa o Brasileirão no final deste mês, segunda rodada já no mês de abril. A notícia de agora envolvendo o Fluminense, a equipe cardiológica que atende o Paulo Henrique Ganso durante o monitoramento constante, viu a necessidade, Sidney, de que ele seja submetido a um procedimento médico e será realizado amanhã, dia 14, e ele ficará parado por 7 dias. Depois deste período, volta aos treinos, mas atuar pela equipe só na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Notícia de agora. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço a você por antecipar essa informação, Sérgio Guimarães. É aquela história, ninguém quer fazer cirurgia, ninguém quer aplaudir, que há algo delicado como isso, mas também se tem que fazer, os médicos disseram que tem, quanto mais rápido melhor. Boa sorte, Ganso. 18h57. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio.
Abastecendo com Fit NFL, você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho, motor limpo com economia na manutenção e ainda a chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado e com mais R$ 59,90 você leva pra casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Sabe quem tá falando? A gente tá junto quase todos os dias. Temos quilômetros de histórias para contar e sou eu quem te dá acesso aos melhores caminhos. E aí, descobriu? Eu sou a Ecovias Ponte, o novo nome da Ecoponte, e faço parte do maior sistema de rodovias do Brasil. Uma empresa que está sempre evoluindo para entregar a melhor experiência a cada quilômetro. Uma Ecovias pensada para você. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Vem pra economia! Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz, R$ 22,95. Feijão Nutricaldo, R$ 4,59. Condensado Glória, R$ 4,98. Alcatra, R$ 34,90. Filhazinho de frango sadia, R$ 19,97. Calabresa sadia ou Seara, R$ 17,98. Brahma Pack com 18 unidades. Cada unidade sai R$ 2,99. Papel higiênico familiar, 16 rolos, R$ 14,98. Farinha de trigo, 3 coroas, R$ 2,99 no app. Massa para Parafuso Santa Malha 1 kg, R$ 4,49 no app. Lasanha Sadia, R$ 13,99 no app. Economia é aqui! Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência, ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Boletim Light. Sabia que em 2024 mais de 63 mil metros de cabos de energia foram furtados? Um prejuízo de 8 milhões. Quando um cabo é furtado, sobrecarrega a rede, que provoca falta de luz, prejudicando moradores e comerciantes. Para inibir esse crime, a Light está trocando cabos de cobre por cabos de alumínio, que tem menor valor comercial. Está intensificando ações com a Polícia Militar nas áreas mais afetadas. Denuncie pelo 0800 021 0196. O furto de cabos prejudica você e toda a cidade. Light, conte com a nossa energia. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Já a entrevista das 19. Vamos adiar um pouquinho porque tivemos um problema técnico aqui que vamos retomar e consertá-lo agora, ouvindo o Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Azedo, pode retomar do início o seu comentário, por gentileza. Olha, que no ano passado houve um aumento acima do esperado do nível do mar. Esse aumento parece uma coisa insignificante, porque foi de 0,59 centímetros, mas isso, se você imaginar os oceanos, é muita água, né? Muita água. E o suficiente para criar uma série de transtornos climáticos, principalmente nas cidades litorâneas, que ficam com mais dificuldades com a água quando tem tempestade. A gente presenciou o ano passado o que aconteceu em Porto Alegre, né, que foi isso. E esse aumento, ele é ao contrário dos anteriores, que eram atribuídos principalmente ao derretimento do gelo do Polo Norte, do Polo Sul e das geleiras, das cordilheiras, né, das grandes montanhas. E esse aumento foi provocado pelo aquecimento da água, a expansão térmica da água, que passou a ter uma relação de 2:1 para a elevação em relação ao derretimento do gelo. Isso é muito grave, é uma coisa muito preocupante. E as pessoas falam, né, sobre essa questão, existe um negativismo muito grande com relação a essa questão climática. Inclusive é uma coisa contraditória, porque, por exemplo, essa briga toda pela Groenlândia, do Trump, tem a ver com isso, porque com o derretimento do gelo, a rota marítima para os cargueiros por aquela região passou a ser viável. Antes não era viável. Então começa a ter uma disputa por aquela rota ali, como tem pelo canal do Panamá, por exemplo.
E esses fenômenos, eles estão ocorrendo, existe muito negativismo, mas o povo está sofrendo na carne essas mudanças. Isso está interferindo na vida das cidades. As chuvas são mais frequentes, são mais fortes, causam mais transtornos. Você vê o Rio de Janeiro, São Paulo, de ontem para hoje, passaram um sufoco danado por causa da chuva, né? Então isso tem que ser tratado com mais seriedade pelas autoridades. Por exemplo, nós vamos ter a COP agora em novembro, lá no Pará, que é para tratar disso, e a gente não vê quase nenhum tipo de noticiário, debate, iniciativas do próprio governo brasileiro, que é o maior interessado, no sentido de levar mais amplamente essa discussão para a sociedade, mobilizar a sociedade. Isso, é isso. Muito importante, Azedo, você trazer esse tema atual. Gente, não sei se você, ouvinte, captou direitinho. A NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, revelou nesta quinta-feira que o nível global do mar apresentou uma elevação superior à esperada do ano de 2024. Estamos falando de uma instituição muito importante dos Estados Unidos. Então, mesmo o presidente Trump tendo essa dificuldade de compreender que é preciso estar ao lado dos demais países do planeta para a gente ter soluções que sejam mais consensuais em favor do meio ambiente, a sua própria agência espacial, que é seríssima, traz essa informação que faz com que a gente fique preocupadíssimo. Obrigado, então, Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, 19h04. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, não tem dúvidas de que os primeiros 50 dias do governo de Donald Trump plantaram nos empresários dos Estados Unidos a incerteza que paralisa negócios, investimentos em aumento da produção e a geração de mais empregos. A imposição de tarifas aos produtos vendidos por outros países, aliada à ameaça de deportação de estrangeiros, que se refletirá no mercado de trabalho, vão provocar mais inflação. Mesmo que os Estados Unidos não entrem em recessão, a simples desaceleração da economia americana afetará o Brasil e muitos países numa reação em cadeia. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Alô, Rio! O Rio de Prêmios dessa semana traz R$500 milhão. Por apenas R$10 você concorre a muitos prêmios. Das 20 dezenas, R$500 milhão. No bônus regional, 5 motos 0 km. O sorteio, dia 16 de março, domingo, 9 da manhã, ao vivo na TV Record. Garanta seu bilhete agora mesmo no site ou no ponto de venda mais próximo e seja um novo ganhador. Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h06. Especial do Chico Otávio. 2 dos acusados pela morte do congolês Moise Kabagambi, vítima de uma sequência de agressões após ter cobrado 2 dias de pagamento atrasado em um quiosque da Barra, em janeiro de 2022, começaram a ser julgados hoje no primeiro tribunal do júri da capital. As agressões duraram pelo menos 15 minutos e foram gravadas por câmera de segurança. Moise apanhou mais de um agressor, se não me engano 3, e segundo testemunhas, eles usaram um pedaço de madeira e um taco de beisebol. Ele foi encontrado em uma escada, amarrado e já sem vida. Os acusados respondem por homicídio qualificado. Os réus que estão sendo julgados hoje são Fábio Pirineus da Silva e Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca. Para falar sobre o andamento do julgamento, vamos conversar agora com Rodrigo Mondego. Ele é advogado da família e também é membro do Conselho, ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Rodrigo, tudo bem? Obrigado aí pelo seu tempo. Boa noite, Chico. Prazer estar aqui com vocês de novo. Você pode me dar um apanhado geral sobre o andamento do julgamento desses 2 acusados?
Então, hoje, até agora, foram ouvidas 4 testemunhas. A 4ª testemunha está sendo ouvida agora, né? 3 pessoas que trabalhavam no quiosque e um é o dono do quiosque onde o Moise trabalhava. E essencialmente, o que eles disseram? Entraram em contradição algumas vezes, né, dizendo, né, por parte com as perguntas da defesa, né, que tentaram a todo momento atacar a memória do Moise. Sim. Dizendo que ele era um desequilibrado, que ele fez o que fez e por isso foi vitimado da forma que ele foi morto. Né? O que é um absurdo, né? Porque absolutamente nada justifica você dar mais de 40 pauladas em uma pessoa absolutamente indefesa e já imobilizada. E a possibilidade, aqui Sidney Rezende, Vitor Rodrigo, a possibilidade desse caso ter o desfecho, o julgamento terminado até amanhã? É a possibilidade, sim. A gente não sabe ainda se o caso vai varar a madrugada, né? Ou se vai ser interrompido e retornar amanhã. Mas acredito que mais do que amanhã não deva passar, não. Doutor Rodrigo, qual é digamos, a estratégia da acusação, no caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, no sentido de fortalecer a acusação contra esses 2 acusados? Lembrando que ainda tem um terceiro que vai ser julgado em outro momento. A principal questão que o Ministério Público está levando e a Defensoria Pública que está atuando como assistente de acusação está levando é um vídeo que mostra mais de 40 pauladas em uma pessoa já rendida e indefesa no chão, né? Inclusive, num determinado momento, quando ele leva um golpe de jiu-jitsu, Moise, ele bate 3 vezes no chão, né? Se rendendo ali aos seus agressores, mas mesmo assim continua apanhando, né? E a gente acredita que a família, né, que tudo é extremamente nítido para poder ter a condenação desses agentes. Mas a estratégia da defesa dos assassinos do Moise é atacar a memória dele e tentar justificar o injustificável, que é você torturar alguém até a morte e matar essa pessoa. E qual é a sua expectativa pessoal para o resultado desse julgamento? Eu tenho uma esperança de que seja feita justiça nesse caso, né? Eu acho que é uma resposta do Estado brasileiro a essa família que veio refugiada para o Brasil em busca de um destino melhor, em busca de segurança, mas infelizmente foi vitimada pela violência, tendo um dos seus entes, o Moise, sendo assassinado. Então o Estado brasileiro tem que dar essa resposta a essa família, e a resposta a essa família é a condenação desses 2 réus e depois a condenação do terceiro réu num segundo momento. Vamos agradecer o advogado da família da vítima, Rodrigo Mondego. Ele esteve aqui, deu uma entrevista mais longa. Ele está acompanhando, não podemos nem atrapalhá-lo aqui, porque ele está justamente lá nesse julgamento. Ele acredita que até amanhã o caso terá um desfecho. Levou 3 anos, um pouco mais, para chegar até o julgamento que hoje estamos vivenciando. Agradecemos a ele a entrevista. Gente, na internet estamos cansados de ver imagem de pessoas que perdem o controle absoluto. Você imagina um taco de beisebol, você imagina um cacetete, você imagina um pedaço de cano, você imagina um sujeito que pega uma telha, que pega um tijolo e fica arremessando, estou dizendo em geral, tá, gente? E fica arremessando na cabeça, na nuca, maridos, né, que caso feminicídios se dão de forma multiplicada, agressões desta ordem, e o sujeito não para e bate, parece que tá tomado de um ódio incontrolável, e mesmo os outros chegando, segurando, tentando acalmar, tentando impedir, tentando separar, ele continua essa maneira, parece uma besta, né, descontrolada. E foi mais ou menos o que esse rapaz infelizmente vivenciou, foi isso, uma covardia. Vamos ver o julgamento, qual será o conceito, a compreensão da justiça e dos demais, né, integrantes do júri, depois das várias possibilidades de depoimento, de esclarecimento, de vídeos e tudo mais. 19h13. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, recroque, mais gostoso, recroque, por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Vem pra Economia! Promoções de sexta a domingo. Arroz Copa Arroz, R$22,95. Feijão Nutrical, R$4,59. Condensado Glória, R$4,98. Alcatra, R$34,90. Filezinho de frango sadia, R$19,97. Calabresa sadia ou Seara, R$17,98. Brahma Pack com 18 unidades. Cada unidade sai R$2,99. Papel higiênico familiar, 16 rolos, R$14,98. Farinha de trigo, 3 coroas, R$2,99 no app. Massa parafuso Santa Malha, 1 kg, R$4,49 no app. Lasanha Sadia, R$13,99 no app. Economia é aqui! Dia 15 de março, no Qual Stage, o show dos bonecos da Maria Clara e JP. Dia 29 de março, Paula Toller com a turnê Amorosa. E dia 4 de abril, Belo cantando grandes sucessos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Pode acontecer. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Para fazer obra com segurança, o mais indicado é a contratação de um arquiteto ou engenheiro registrado. A princípio, todo mundo sabe disso. Contar apenas com um pedreiro pode colocar o imóvel e as obras e pessoas em risco. Família Tupi, nós queremos saber, você tem o desejo de fazer alguma obra na sua casa? WhatsApp da Super Rádio Tupi, 980188880, 980188880. Super Rádio Tupi. Olá, Sidney. Boa noite aí pro pessoal da bancada. Sidney, é muito bom escutar aí o presidente Sidney Menezes, né, falar na Tupi. Gostaria de dizer para ele que foi um prazer enquanto eu dirigi na sua gestão. Acho que em 2014, eu sou o Sérgio, motorista. Ô, meu amigo, por favor, aqui é Carlos Almeida, de Lisboa, carioca, nascido no Rio de Janeiro. O órgão regulador tem que fazer aferição, né? Não tem esse negócio de, não. Pô, meu irmão, são vidas. Boa noite, Sidney. Boa noite, Tupi. Pessoal da mesa aí, Sidney. Fala que é o Luciano aqui da Penha. Sidney, é o seguinte, se eu tivesse condições de mandar fazer uma obra na minha casa, entendeu? Uma obra boa, mas com um pedreiro profissional, um pedreiro registrado, tudo direitinho. Agora não adianta ter dinheiro e mandar um pedreiro meia sola fazer para depois. Valeu, Cid. Fala que é o Luciano. Um abraço. Boa noite, amigos da Tupi, aqui é o Pereira do bairro do Cubango, Niterói. O brasileiro vive uma situação totalmente difícil, que ele recebe um salário miserável, que mal dá para ele comer. Onde que ele vai ter dinheiro para poder contratar um engenheiro para poder ver a sua obra? Infelizmente, aí é utopia total. Um abraço, boa noite aí. Muito obrigado. Eu tinha certeza que muita gente tinha uma história para contar, né? Mas, gente, é sempre importante você ter certeza absoluta da capacidade profissional de quem vai fazer qualquer coisa. No caso da obra também, né? Muito obrigado, viu, ouvintes da Tupi. E, gente, deixa eu aproveitar rapidamente que 19 e 17, só para dar uma informação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou para o dia 25 de março, esse mês, hein? 25 de março, o julgamento da primeira turma da corte para decidir se aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros denunciados por tentativa de golpe. Faltava a data e agora já tem, 25 de março. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. O programa Pé de Meia está completando 1 ano.
combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. De meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Monitore sua casa ou seu negócio com a Verisure, o mais completo sistema de segurança da América Latina. Único com central de monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos de invasão, dando a você o gerenciamento do seu patrimônio na palma da sua mão. Por um aplicativo exclusivo com acionamento à distância e muito mais. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale agora mesmo. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h20. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: se você ama o seu carro, você é Alamo Benefícios. Proteja seu veículo e tem até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Luísa Rodrigues está de volta. De volta, Sidney, dando destaque nesse momento à região de Botafogo, principalmente para quem quer seguir em direção à Lagoa, Leblon e Ipanema. Há muita lentidão pela praia de Botafogo em direção a Copacabana. Isso por conta de congestionamento nas vias que vão em direção ao Maitá, como é o caso da Rua São Clemente e também pela via da Rua Mena Barreto. Para o ouvinte da Super Rádio Tupi que segue em direção à Lagoa, Ipanema, Leblon, siga por Copacabana, acessando mais à frente a Avenida Laudo Sodré e o Túnel Novo. O trajeto é um pouco maior, porém o motorista vai ganhar tempo, já que não tem dificuldades nesse trecho, diferente da região de Botafogo e o Maitá, que está completamente parada neste momento. Com o app Shellbox, você tem descontos no combustível, ganha pontos e Chix e recebe ainda mais benefícios fazendo parte do Shell Box Clube. Luísa Rodrigues, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Alô, alô, ouvintes da Super Rádio Tupi. Aqui quem tá falando é Marcos Veras. Sim, tô passando aqui. Primeiro, me sinto em casa nessa emissora de rádio onde eu trabalhei por mais de 10 anos. Tenho muitos amigos, aprendi muito aqui. Mas hoje eu tô passando aqui para fazer um convite especial. Eu vou estrear um espetáculo inédito no Rio de Janeiro, a partir do dia 14 de março, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, numa curtíssima temporada. O espetáculo se chama Insignificância. Sou eu, Cássio Escapim, Amanda Costa, Norival Riso, com a direção do Vitor Garcia Peralta, a produção do Rodrigo Veloni. Um espetáculo lindo, engraçado, comovente, inspirador, provocador. E vai ser no Teatro Adolph Bloch, ali na Glória, de sexta a domingo, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas, somente até o dia 6 de abril. Então tô passando aqui para fazer esse convite, espero vocês lá pra gente se reencontrar, você que já me escutou durante muito tempo aqui na Super Rádio Tupi. Um abraço para você, ouvinte, um abraço para você, Sidney Rezende e todo mundo da Super Rádio Tupi. Ô Marcos Veras, nós é que ficamos felizes aí, mais um espetáculo com o seu talento. E sabe o pessoal do Teatro Municipal também tá dizendo, olha, vai abrir a temporada 2025, agora 200 anos de nascimento do Johann Strauss, né, com a série Celebrações, Uma Noite Vieniense, nos próximos 13 e 14. Ou seja, é música clássica
clássica, é humor, é teatro, é exposição. A gente curte demais essa efervescência cultural do Rio de Janeiro. Procure mesmo o Jornal da Tupi, porque aqui vocês vão ter uma boa acolhida, porque a gente curte demais esse tipo de iniciativa. Jornal da Tupi. Oferecimento Light. Conte com a nossa energia. Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. E Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Minha gente amiga, quero indicar para todos que estão precisando de pisos para casa. O seu negócio é Lamiarte Pisos. Tem todos os tipos de pisos de madeira, laminados e vinílicos. Os produtos são de qualidade, os profissionais altamente qualificados. Lamiarte faz seu ambiente no mesmo dia. Lamiarte também tem todos os rodapés, persianas e papel de parede. Materiais para pronta entrega. Ligue agora e agende uma visita. Lamiarte 31452004. Lamiarte Pisos 31452004. Mega Feirão Chatuba. Pisos, porcelanatos e revestimentos com pronta entrega garantida e o menor preço do Rio, em até 10 vezes sem juros. Porcelanato Delta 73 por 73, só R$ 49,99 o metro quadrado. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus Lastic 7000, caixa 18 quilos, por apenas R$ 199,90 cada. Vem pra Chatuba Boulevard, Vicente de Carvalho, Nilópolis e Dutra. Baixe o app e consulte as demais lojas. Chatuba. Vitor Hugo e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da Casas Bahia, na Praça Getúlio Vargas 15, com Rua João Fernandes Neto, 1145, entre 10 e 11 horas. Casas Bahia, dedicação total a você. Festival Humor Contra-Ataca, volume 2, no Qualistage. Dia 14 de março, Rodrigo Marques. Dia 21 de março, Fábio Porchat. E dia 28 de março, Paulinho Gogó. Garanta o seu ingresso em qualistage.com.br. Classificação indicativa 18 anos. Patrocínio Light, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Tupi é a rádio mais ouvida nas favelas do Rio. A pesquisa do Data Favela revela que de cada 10 moradores, 6 seguem a líder. Tupi, Tupi. Em 2025, rumo aos 90 anos, a família Tupi vai continuar a comemorar. Olê, olá, Tupi na comunidade tá em primeiro lugar. Tupi, eu quero ouvir, vamos lá, tamo junto aí, galera. Tupi, primeiro lugar. Tupi, Tupi. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar aqui homenageando o Chico Otávio, falando do Botafogo nesse bloco e já falaremos do Vasco da Gama. E quem fala do Botafogo é o Thiago Veras. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite. Depois de renovar com o goleiro John, o Botafogo agora está muito perto de oficialmente confirmar também a renovação do volante Gregory, né? Que é uma peça importante para o time, um jogador que representou as campanhas do ano passado, Brasileirão e também a Libertadores. Ele recebe um aumento, há uma extensão do valor da multa para 10 milhões de dólares no mercado externo, a multa rescisória, e é um jogador que tinha contrato até 2026 e agora vai assinar até 2028, Sidney. Tá certo, essa informação do Botafogo. E quem tem informação do Vasco é o Wellington Campos. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Boa noite, meu querido Sidney, tudo bem? E o Cruzeiro soltou uma nota oficial ainda há pouco, dizendo que não tem nenhum interesse na contratação do goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama. Foi uma notícia de ontem, inclusive, chegaram a dizer que o Cruzeiro iria dobrar o salário do Léo Jardim, que é goleiro do Vasco, titular, um dos melhores do campeonato do brasileiro, principalmente do campeonato carioca, mas o Cruzeiro não tem nenhum interesse na contratação de goleiro no momento, Sidney. Um pouco indelicado, talvez. Será que precisava de uma nota oficial? Você acha, Wellington? Foi bom para esclarecer ou... Foi bom para esclarecer, porque a coisa começa a repercutir de uma tal maneira de que todo mundo acha que realmente tem negociação. Entendi. Né? Seria interessante, porque o técnico do Cruzeiro, o português, chama Leonardo Jardim.
e o goleiro chamaria Léo Jardim. Então talvez por isso que eles não aceitaram dois Léos, dois Jardins num local só. Jardim no mesmo lugar. Maravilha, Wellington. Ô Maurício, não vai dar tempo, nós tínhamos programado aqui falar da situação da Argentina, né? Os idosos da Argentina, os aposentados, eles perderam renda, né? Desde que Javier Milei assumiu a presidência. Então quando eles foram ver o primeiro reajuste, ficou abaixo do aumento do custo de vida. E aí os aposentados se desesperaram. Falaram, vai dilapidar o que a gente ganha, vamos ganhar menos. E de fato, em termos reais, né? Não na moeda real, mas em termos objetivos reais da subsistência, eles ficaram abaixo do custo de vida. E daí também eles perderam acesso a medicamentos. Nós temos aqui o medicamento agora até ampliado, gratuito, não, os medicamentos para quem tem diabetes e tudo mais, a farmácia popular. Lá eles perderam acesso, então era mais um custo para a pessoa idosa, além de ter um valor menor, ter que gastar mais medicamento. É isso, e o mais curioso, né, que nessa manifestação considerada aí a mais dura, né, dos últimos tempos durante o governo Milei, né, a adesão dos torcedores dos times de futebol, dos rinchas, né, que toparam encarar esse movimento dizendo, nós seremos vocês amanhã. Então é um movimento de solidariedade acima de tudo. Né? O negócio pegou fogo na Argentina. Bom, vem aí o Tamo Junto, Cristiano Santos, o Vaguinho, a Janine Figueiredo é entrevistada, é uma otorrino e médica especializada em sono. Ela vai esclarecer várias dúvidas que nós todos temos sobre sono. Então, é uma entrevista que vale a pena. Será que é verdade que o sono pode influenciar até na vontade de comer doce, carboidrato? Eu acho que sim, mas certeza também não tenho. Acompanhe o Tamo Junto. Até amanhã, pessoal. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.